Consultora de diversidade étnico-racial, presidente da Empregue Afro, que ajuda empresas a contratar pessoas negras, paulistana da Zona Sul, Patrícia Santos é a convidada de hoje do Guia Negro Entrevista. Hoje a Patrícia está recebendo a gente aqui na Empregue Afro e eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu essa empresa e o que ela faz. Nós somos uma consultoria de RH e o nosso foco é a questão étnico-racial. A gente trabalha de forma plural para dizer para grandes empresas a importância de contratar profissionais negros, e aí a gente faz políticas de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Tenho profissionais especializados no time que fazem essas 4 ações, trabalham nesses 4 pilares. E como surgiu essa ideia? Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória pessoal, que culminou na ideia da Empregue Afro, né? Sim, comecei pensando mesmo quando eu tive a oportunidade de trabalhar como estagiária na área de RH, há 19 anos atrás. E quando eu comecei a fazer recrutamento e seleção sozinha, nas dinâmicas que eu fazia, eu vi que não vinham profissionais negros. E aquilo me intrigou muito, porque eu sou de origem periférica, eu cresci numa família miscigenada, mas a maior parte é negra. E a questão racial sempre foi muito presente em casa, desde a infância, com a minha avó contando as histórias de como ela nasceu numa fazenda de café no interior da Bahia, numa condição de escravizada. E o meu pai trazia muito das violências que a gente enfrenta no dia a dia, de como superar isso, para o meu irmão como homem negro, para mim e para minha irmã como mulheres negras. Então eu tinha uma consciência racial, de gênero, socioeconômica diferenciada da maioria dos meus amigos. E quando eu comecei a trabalhar em RH, eu falei, gente, quase não vem negros nas dinâmicas que eu fazia. E às vezes a gente fazia de 30 a 40 vagas mês, toda semana tinha 2, 3 dinâmicas de grupo com 40 pessoas, não vinham negros. E eu falei, tem uma conta errada, tem alguma coisa que não bate, porque lá na periferia tem uma negrada, a família do meu pai tem uma negrada, por que eles não vêm? E essa minha inquietude, essa minha indignação me fez estudar sobre as questões raciais. Naquela época, no 2000, 2001, a gente tinha pouca literatura no Brasil sobre negro no mercado de trabalho. Em 2003, 2004 é que começaram as discussões mais acirradas por causa das políticas de cotas no Brasil. E nesse período eu fui participando de movimentos negros, de reuniões, de grupos de estudo, até porque eu também estava fazendo faculdade, então eu tinha que terminar a minha graduação e pensar o que eu poderia fazer para trazer mais negros. E aí foi só no final da minha graduação mesmo que eu conheci um grupo de estudantes negros da Faculdade de Tecnologia aqui em São Paulo, que eles diziam que eles tinham muita dificuldade de passar no processo seletivo e às vezes de se candidatar às vagas. E eu, mas não é tão difícil, trabalho com RH há 4 anos, né? Achei que eu tinha muita experiência, eu posso dar umas dicas para vocês. E aí o meu amigo, que é um dos idealizadores do coletivo, ele falou, poxa, vamos fazer palestras abertas então, pensa num projeto de empregabilidade. E aí isso foi no final de 2004, fui para casa, comecei a pensar dos livros que eu tinha, do final da faculdade, TCC, o momento que a gente estava vivendo. A ONU tinha declarado que o termo correto era afrodescendente em 2004. Então eu pensei, a gente tem que falar de empregabilidade para afrodescendentes. Então criei Empregue Afro como um acróstico, né? E uma mensagem subliminar, empregue afrodescendentes, dê oportunidades. Mas a gente começou como palestras para esses jovens universitários dentro da FATEC, e eu dava dicas de empregabilidade, de como montar o currículo, de como se comportar na entrevista, e ao longo dos anos isso foi crescendo, as empresas começaram a me chamar para fazer recrutamento e seleção. Eu fiquei os primeiros anos fazendo recrutamento e seleção, aí vi que as pessoas não passavam. Aí eu falei, não, eu tenho que falar para as empresas sobre isso, tenho que fazer treinamento, eu também tenho que preparar essas empresas que são majoritariamente brancas para receber essa galera negra. E aí eu queria saber como que funciona essa ponte, porque os negros eles são a maior parcela de desempregados aqui no Brasil, né? 66%. E nas empresas a gente tem uma maioria de empregados brancos, de diretores brancos. Como que funciona essa ponte de levar os negros para dentro das grandes empresas? Nós temos uma expertise única de mercado. Com esses 14 anos de Empregue Afro, eu construí um background que dá uma consistência para as empresas acreditarem que isso é possível por meio de um trabalho de consultoria.
Mas existem outros fatores. Acho que o momento econômico que a gente está vivendo, nós somos a maioria da população, a maioria economicamente ativa. A maior parte dos consumidores no Brasil é negra. E isso tem um poder de influência nas grandes empresas, porque eles começaram a pressionar através das redes sociais, nós negros, o movimento negro começou a pressionar através das redes sociais, as empresas dizendo, olha, não tem negro nessa propaganda, você postou fotos de funcionários, não tem funcionários negros. E aí eles começaram a perceber que é a coisa certa a ser feita, mas é a coisa estratégica a ser feita para vender mais. E a diversidade, ela traz lucratividade, ela traz produtividade, ela traz melhores resultados. Então esse movimento das empresas entenderem começou, eu acredito, na década de 90 com a inclusão de pessoas com deficiência. Que aí eles começaram a pensar em grupos que são historicamente excluídos. Então esses fatores contribuem muito para pressionar as empresas e entender a importância. Tanto que a gente não tem trabalho de prospecção, você acredita? Não preciso ligar para as empresas e falar, você não acha que precisa contratar mais negros? As próprias empresas conhecem a gente por meio de eventos, em situações em que outros parceiros que trabalham com outras temáticas de diversidade indicam a gente e a gente entra para fazer todo esse trabalho de conscientização e de inclusão. E além de procurar vocês para tentar empregar mais pessoas negras, qual que é o próximo passo que as empresas precisam dar em relação à diversidade? Elas discutem muito a conscientização, a gente tem que fazer treinamentos internos antes de contratar. A gente fala muito de viés inconsciente, a gente fala muito dessas estatísticas de desigualdades, porque existe a máxima. Todos somos iguais, a gente não contrata negros porque eles não vêm. Por que será que eles não vêm? Tem negros no seu site? Seus materiais de comunicação têm negros? Os produtos, serviços que você oferece, pensa nessa parcela da população? E aí a maioria das empresas também não sabem responder essas perguntas, porque nem o marketing, nem a comunicação também está pensando em diversidade. Então eu acredito que a gente tem que pensar num trabalho 360, com a liderança, com o marketing, com a comunicação, com as áreas de diversidade, sustentabilidade, não só para a temática do negro, pessoas com deficiência, para mais mulheres, mas eu vejo muito hoje as empresas discutindo cada vez mais inclusão LGBT. E quando a gente fala dessas pessoas que procuram trabalho e não conseguem, a gente também lembra muito de uma palavra que sempre vem quando a gente está procurando trabalho, que é a meritocracia, né? Sim. Eu queria saber como que funciona a meritocracia, se ela realmente existe, como que você vê isso? O mercado de trabalho é meritocrático. Acho que por ideologia e pela formação americana, a maioria das empresas no Brasil são multinacionais americanas e a maioria que a gente trabalha são multinacionais americanas. Eles acreditam que se você se esforçar, você tem o mérito e aí você merece as oportunidades. Só que, do meu ponto de vista, a meritocracia ela só existe quando você parte do mesmo ponto. Então, se nós estudarmos nas mesmas escolas, fizermos as mesmas faculdades, aí sim a gente pode dizer que a gente teria um certo mérito para conseguir uma oportunidade. Só que o Brasil, desigual do jeito que é, a maioria da população é negra, a maioria dos desempregados são negros, a maioria nas universidades que não são consideradas primeira, segunda linha para o mundo corporativo, são profissionais negros. Como é que a gente fala em mérito se a linha de partida ela é muito diferente? Como é que você compete para um programa de estágio ou um programa de trainee nessas multinacionais que querem estudantes jovens que estudam em universidades primeira linha, que são as mais caras, ou as públicas, que a gente também não entra, por mais que tenha políticas de cotas, ainda não tem uma quantidade de estudantes negros compatíveis com o que nós somos na sociedade. Então, por que não flexibilizar? Todo mundo que entra tem que ter inglês avançado? Não precisa, né? Então, a gente fala muito com as empresas sobre isso, discutir o conceito, repensar a forma como ele é disseminado internamente para a gente conseguir incluir. E Patrícia, depois que as pessoas são empregadas, qual que é o acompanhamento que vocês fazem que precisa ser feito dentro das empresas? A gente faz um acompanhamento mensal por meio de coaching, ou em grupo ou individual. A gente pensa no desenvolvimento de competências que são essenciais
nas empresas e que a maioria de nós negros não consegue desenvolver ou precisa de alguém para ser um mentor, para dar um toque. Que dificuldades são essas, geralmente? A gente tem 3 coisas que eu vejo, do meu ponto de vista, da minha vivência, que são muito características. Assim, primeiro é o senso de pertencer. A gente tem dificuldade de se sentir pertencente aos locais. Primeiro que a maioria de pessoas brancas. Aí quando chega uma pessoa negra, e principalmente quando ela é uma das únicas, que é a questão que a gente chama de síndrome do filho único, que é a segunda dificuldade que eu vejo, o pertencer, o estar nos lugares, frequentar restaurantes, eventos onde essas pessoas brancas estão, espaços de elite, e que a maioria vem de periferia, porque a maioria da população negra é pobre, periférica. Então, o estar nesses lugares tem esses desafios. Essa coisa de se sentir único, como é que eu entrego, como é que eu posso desenvolver as minhas competências se eu sou único. Por isso que é bom coaching em grupo. Você vai juntando únicos. Sou único em tal área, sou único em tal área. E aí a gente se fortalece. E tem essas questões que envolvem mesmo a negritude, sabe? O nosso cabelo, a roupa. Então tem muita gente que fala assim, será que eu vou com uma roupa afro? Apareci de trança, minha chefe veio, ai, que cabelo exótico, e eu já veio tocando no meu cabelo. E aí a gente vai no grupo desenvolvendo o repertório deles, assim, sabe? Dizendo um pouquinho do que seria o ideal a falar, de como se relacionar com a chefe, com os pares, porque eles trazem muitas dificuldades, assim. Eu sei que é uma pergunta difícil, que vocês atuam junto a várias empresas, mas se você pudesse indicar hoje uma empresa onde a diversidade já é realidade, qual seria e por quê? Nossa, na questão racial, principalmente, é muito difícil mesmo. Mas a gente tem... Pode ser 2? Pode. A gente tem 2 cases que é muito bacana, da J. Walter Thompson, que é uma agência de publicidade, que instituiu o programa de equidade racial chamado 2020, com uma meta de 20% de negros até 2020. E da Mutato, que é uma agência de publicidade também, que em um ano a gente fechou 30 vagas e a gente conseguiu contratar 26 pessoas negras. E você passeia nesses ambientes, você vê as pessoas negras lá, na Mutato mais, porque tem vários cargos, tem estagiários, tem efetivos, tem coordenadores, tem gerentes, e você vê a diversidade, né? Ela é presente porque ela é visível. E a gente tem esses programas de treinamento, tem programas de acompanhamento da liderança, um programa de acompanhamento dos profissionais negros. Gosto muito do que a Mutato tem feito e mostrado para os clientes deles também, que diversidade é um valor para eles e está no DNA da empresa, sabe? E Patrícia, para você, o que é ser um corpo negro no mundo? Ai, que legal essa pergunta. Ser um corpo negro no mundo é ter o Ubuntu presente, o conceito africano de humanidade. Eu sou porque nós somos. Eu percebi muito isso quando o Obama foi eleito. Eu estava na Globo News assistindo, acompanhando a eleição de um presidente de um país que não é o meu, mas ele é um homem negro. Por ser esse homem negro e o primeiro a ser eleito, eu fiquei daqui emocionada, chorando. Ai, o Obama ganhou. Meus filhos olhavam assim para mim, né? Eu tenho 4 filhos. O que aconteceu, mamãe? O Ubuntu é um conceito de humanidade para que as pessoas negras se reconheçam, se aquilombem e saibam quanto isso é importante para o nosso fortalecimento. Mas eu vejo esse conceito dessa importância desse corpo negro no mundo, no exemplo do Obama, no exemplo da Oprah, que é a minha grande inspiração, a mulher que eu quero ser um dia, de que ela, por ser uma mulher negra, a única mulher negra bilionária do mundo, ela traz uma reflexão sobre várias coisas. Nenhum corpo negro, ele é só porque é só ele. Ele traz essa coisa da coletividade. Mas eu acho que tem uma importância muito grande de representatividade e protagonismo para o nosso povo, sabe? Patrícia, obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Tanta coisa, tantos assuntos. Obrigada, gente. Obrigada. Sorte é estar pronto quando a oportunidade vem, disse a Oprah. Quando eu ouvi essa frase da Oprah, fiquei pensando, nossa, realmente, né? Quanta sorte eu tive na vida, na carreira, só que não. Porque se eu não estivesse pronta quando as oportunidades vieram, eu não conseguiria ocupar os espaços. E estar pronto é se preparar, estudar, buscar qualificação,
buscar as melhores frases para as melhores respostas. Quando ela foi questionada do que seria a sorte que ela teve de ter origem humilde e conseguir ocupar os espaços onde ela está, ela disse: não é sorte. Sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. E essa frase para mim é um lema de vida, é um lema de carreira, em que eu busco me preparar sempre para as oportunidades que surgem, para os espaços que eu ocupo. E eu espero que essa seja uma mensagem para todo mundo que vai assistir a gente.